estava à procura de quê? Os países de território para explorar e de mercado consumidor. Então, eles pegavam a matéria-prima para produzir seus produtos e vender para os comerciantes e para vender para a população. Então, essa luta por território e por mercado consumidor, havia conflito entre uma região, entre um país e outro. Então, no decorrer do tempo, desde 1905 ou antes mesmo, alguns países começaram a formar grupos. Esses grupos, eles formavam para quê? Para que eles se unissem e qualquer país que invadisse um dos países que fazia parte do grupo, ajudava para defender o outro. Então, teve o quê? Surgiu nesse mesmo termo a Entente e a Tríplice Aliança, que qualquer país que fosse invadido por outro, eles se uniam para lutar, para defender. Olha, o que eu vou falando aí, aqui, vocês podem ir anotando, viu? Então, a Entente foi formada pela Inglaterra, França e a Rússia. Professor, Diga. para anotar o que você vai falar, Pode anotar, sim. Tá. Mas, sim, professor, você vai ficar falando muito rápido, ele não vai ter como anotar assim. Como é? Tá. Porque o senhor vai estar explicando, eu não vou ficar, professor. Para aí, professor, que eu não entendi. Eu não vou ficar assim, né? Melhor só para proteção. Certo, tá. Mas se der para copiar, aí você pode ir copiando. Aí eu repito, porque eu vou e depois quando eu parar um pouco, eu volto perguntando a vocês o que vocês copiaram, o que entendeu e o que não entendeu. Então, eles se formaram dois grupos, a Entente e a Tríplice Aliança. A Entente era formada por quem? A Inglaterra, França e a Rússia. A Tríplice Aliança era formada pela Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Então, esses dois grupos se formaram. Qualquer país que se invadisse alguns países que faziam parte desse grupo, o outro entrava para defender. Porque a intenção deles era a disputa por território e por mercado consumidor. O território, que eram as áreas, os países, para eles ocupar e tirar a matéria-prima e levar para a indústria. O mercado consumidor são as pessoas que compram os produtos que eles levavam. Por exemplo, o Brasil foi descoberto quando Portugal estava procurando um caminho mais próximo para chegar às Índias. Aí ele pegou e aí chegou aqui no Brasil, pensando que tinha chegado nas Índias. Aí deu o nome do primeiro habitante de índio. Então, nesse período, a população vivia à procura de mercado e de território. Em 1914, houve o assassinato de um príncipe da Sérvia. Daí, quando há esse da Áustria, de um príncipe da Áustria, então que o do Sérvio matou Francisco Ferdinando em 1914. Em um atentado, era um estudante, era um herdeiro da Áustria. Daí acontece o quê? Quando há esse assassinato, os países da Sérvia e a Rússia pensou que tinha sido amando um conflito político. Aí daí, em 1914, começa a Primeira Guerra Mundial, que a Primeira Guerra surge de 1914 a 1918. Então, depois do pivô da guerra, foi o assassinato de Francisco Ferdinando. Então, daí inicia a Primeira Guerra.
A causa da Primeira Guerra, né? A causa principal não foi o assassinato do príncipe da Áustria. A causa era a disputa por território e por mercado consumidor. Então, em 1914, inicia a Primeira Guerra, que vai até 1918. Quais os grupos que participaram? A Entente e a Tríplice Aliança. A Entente, como eu já falei antes, formada por a Inglaterra, França e a Rússia, e a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha e o Império Austro-Húngaro, que nesse tempo existia o Império. Tinha Austro-Húngaro, o Império Otomano e o Império Russo. E o alemão também. Então, os três eram o Império Otomano, Austro-Húngaro e o Russo. Então, daí inicia a Primeira Guerra, em 1914 a 1914. Os dois grupos, de um lado estava a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, e do outro estava a Rússia, França e a Inglaterra. Então, daí inicia a Primeira Guerra em 1914. Causa principal da guerra, a disputa por território e mercado consumidor. Quando foi em 1917, a Rússia sai da guerra para defender o capitalismo na Rússia, porque estava havendo a mudança do regime capitalista para o socialismo na Rússia. Então, a Rússia sai da guerra para lutar, para defender o capitalismo na Rússia. Mas ela saindo da guerra para defender o capitalismo, ela não conseguiu. Aí lá foi adotado o sistema socialista, em 1917, que é tido como a Revolução de 1917. E a Primeira Guerra continua, a Rússia sai, mas a guerra continua. Quando a Rússia sai, a Alemanha ataca um navio americano dos Estados Unidos, que nesse período os Estados Unidos fornecia alimento e arma para a Europa em si. Então, quando os Estados Unidos entram na guerra em 1917, foi a parte decisiva para a vitória do grupo da Inglaterra. Aí os Estados Unidos entram na guerra, ao lado da Inglaterra, França e a Rússia, mesmo ela tendo saído, mas estava tudo num grupo só. Os Estados Unidos entram na guerra e foi o ponto decisivo para a Entente ganhar a guerra. Em 1918, termina a Primeira Guerra com a vitória da Entente. A Entente, que era formada pela Rússia, a Rússia, a França e a Inglaterra. Aí o grupo da Entente ganha a Primeira Guerra. Depois, quando termina em 1918, e que teve a participação dos Estados Unidos, os Estados Unidos forneciam o quê? Alimentos e arma, e às vezes até homem, e o soldado. Mas ia mais o quê? Ia mais o alimento e a arma. Foi um dos que levou os Estados Unidos a crescer, porque ele fornecia só as armas, só o alimento. E não teve nenhuma perca do seu território. Já a França e a Inglaterra, já ganhando a guerra, mas perdeu alguns produtos, perdeu algumas fábricas, que na briga, na guerra, era destruído, plantação e tudo. Então,
os Estados Unidos só vendia os produtos e o seu território não foi atacado, porque a guerra era na Europa. O ataque dos Estados Unidos só foi o que? A Alemanha atacou um navio que já ia levando o quê? Arma e alimento para a Europa. A partir desse ataque, os Estados Unidos entram, em 1917, que, como se diz, foi o ponto decisivo para a Entente ganhar a guerra. Então, termina a guerra em 1918, o grupo que foi vitorioso foi a Entente. Quem fazia parte da Entente era Inglaterra, França, a Rússia e, por último, os Estados Unidos, que também entrou. A Entente ganha a guerra. Aí, em 1918, eles formam a Liga das Nações. O que é a Liga das Nações? Era um órgão, uma instituição criada para manter a paz. Qual é a instituição hoje que mantém a paz no mundo? Quem me diz? Quem me responde? João Vitor e Ivoni. Débora. Micael. E Alice. Yasmin. Qual é o grupo? Qual é a instituição hoje, Samanta, e Rebeca, que é criado, que é responsável para manter a paz mundial? Vocês viram isso no passado, se não me engano. Não sei não, professor. Então, eles formam a Liga das Nações, que hoje ela tem o nome de ONU, Organização das Nações Unidas. Então, o primeiro nome da ONU foi a Liga das Nações, que eles criaram após a Primeira Guerra para manter a paz mundial, Liga das Nações. E em 1945, ela deixa de ser Liga das Nações e passou para ser ONU, que vem até os dias atuais, Organização das Nações Unidas. Mas a Liga das Nações não evitou a Segunda Guerra, e nem a ONU também manteve 100% essa paz. Então, após a Primeira Guerra, em 1918, forma a Liga das Nações. Eles colocam o Tratado de Versalhes, que esse Tratado de Versalhes foi humilhante para a Alemanha. O Tratado de Versalhes dizia o quê? Que a Alemanha não podia ter um exército mais de que 100 homens, mais de que 100 soldados. Então, ele estava restrito ali, não podia ter um exército grande, estava inferior a 100 homens, no máximo. A Alemanha não podia fabricar armas pesadas, armas grandes, arma de guerra. A Alemanha não proibia, era proibido pelo Tratado de Versalhes. A Alemanha também ia ter que devolver todos os territórios aos países vencedores, alguns territórios para os países vencedores. E também ia pagar uma indenização aos países que ganhou a guerra, como França, a Inglaterra e a Rússia. Ainda de pagar a indenização, não podia fabricar armas pesadas e não ter um exército mais de que 100 homens. Então, esse tratado de Versalhes já ficou em si a causa da Segunda Guerra. Então, nesse período, termina a Primeira Guerra, coloca esse tratado de Versalhes, que a Alemanha estava proibida de fabricar armas pesadas e de ter um exército mais de 100 homens. E aí, nesse período, a Europa ficando arrasada, mesmo ganhando a guerra, França ganhou, a Inglaterra ganhou, mas seus territórios ficou abalado devido à destruição que aconteceu. Aí o papel dos Estados Unidos aí foi recuperar, foi vender produto para a Europa, tentando recuperar o continente europeu, os países que participaram da guerra.
Na Liga das Nações, a União Soviética não entra, porque já era socialista, né? Mas o socialismo continua. A Revolução de 1917 foi a implantação do socialismo na União Soviética, que começou em 1917, havia até 1989 o país socialista, onde a população, o sistema socialista não há propriedade privada, a propriedade é pública ou coletiva. Então, a União Soviética se continua socialista, se forma uma república por 15 repúblicas. O Império Austro-Húngaro foi desmembrado, formando Iugoslávia, Áustria, Hungria até a Eslováquia. Então, esse império se forma 4 países. O Império Otomano se forma uma parte também é desmembrado, formando a Turquia e uma parte para a Polônia. E o Império Russo também é formado a União Soviética, União da República Socialista Soviética. E os Estados Unidos começam a investir, a emprestar dinheiro e produtos para a recuperação da Europa, dos países que foi atingido com a Primeira Guerra. Depois, na continuação do tempo, os países da Europa, já se recuperando sua economia, deixam de comprar os produtos dos Estados Unidos, porque suas economias, a sua indústria e a economia já estavam se recuperando, mesmo tomando o dinheiro emprestado e comprando alguns produtos dos Estados Unidos. Então, por exemplo, o Brasil vendia os produtos aos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, ele vendia para a Europa. Então, quando foi em 1929, quando os países da Europa deixam de comprar, então acontece a crise da Bolsa de Nova York, em 1929. E aí, os países da Europa, como eles deixaram de comprar os produtos aos Estados Unidos, os produtos dos Estados Unidos foi acumulando. Então, o Brasil também teve prejuízo, que o nosso café não vendia mais, não tinha quem comprar. Aí, em 1929, veio a queda da Bolsa de Nova York, né, que era, já que os Estados Unidos, a Europa deixa de comprar esses produtos, aí afeta os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham grande quantidade de produto, mas não tinha mais o mercado para vender. Aqui do Brasil, o nosso café foi queimado para ver se aumentava o preço. Então, e diminuir a produção. Com essa crise de 1929, todos os países que tinham relação com os Estados Unidos ficaram um pouco quebrados, como se diz. Aí, Hitler, que era da Alemanha, viu que os países estavam em crise, as condições financeiras, e Hitler chama os alemães para se unir e tentar reconquistar os territórios perdidos na Primeira Guerra. Ele rompe com o Tratado de Versalhes. Ele não obedece mais àquelas regras. Ele começa a aumentar o exército, fabricar armas, e quando ele entra, o Hitler chama também, o Hitler foi atrás de outros países, como o Japão e a Itália, para ele se unir e tentar reconquistar território perdido na Primeira Guerra. Então, Hitler chama o quê? A Itália e o Japão, se unem os três para tentar reconquistar os seus territórios perdidos na Primeira Guerra, alegando para os alemães
que o Tratado de Versalhes era humilhante para eles. Então, o Hitler vê que os países estão em crise e tenta provocar a Segunda Guerra Mundial. Então, em 1939, Hitler começa a invadir alguns países, como a Polônia. E em 1939 inicia a Segunda Guerra. A Segunda Guerra vai de 1939 a 1945. Aí se formam dois grupos novamente. Os países do eixo, que eram formados por Alemanha, Japão e Itália. Os países do eixo. E a Tríplice Aliança, formada por França, a União Soviética e a Inglaterra. Mesmo a Rússia sendo socialista, ela se une com os capitalistas, França e a Inglaterra. Então, em 1939, inicia a Segunda Guerra. Os 2 primeiros anos, a Alemanha começa a expandir seu território e os 2 primeiros anos de guerra, de 39 até 41, a Alemanha vai em frente, tomando posse dos territórios. Então, de 39 a 45. Quando há em 41, os Estados Unidos entram na guerra também. Ao lado de quem? Da França, da Inglaterra e da União Soviética. Os Estados Unidos, até nesse período de 41, forneciam armas e alimentos. Quando ele entra em 41, além do fornecimento de armas e de alimento, ele manda homens, soldados. Por sinal, até alguns brasileiros participaram da Segunda Guerra, onde eles iam para o campo de batalha e ao lado dos Estados Unidos. Então, todos os países daqui da América, os países que tinham relação com os Estados Unidos, mandavam homem e arma para a Segunda Guerra, para defender a Inglaterra, França, a União Soviética e os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos entram na guerra e também, mais uma vez, é o ponto decisivo para a sua vitória. E então, em 1945, encerra a Segunda Guerra. Por quê? O último país a ser derrotado a se render, foi o Japão, onde você já deve ter visto que o Japão foi atingido por 2 bombas atômicas em 2 cidades. Quais são as cidades? 2, Hiroshima e Nagasaki, que foi invadida, foi jogar 2 bombas atômicas, certo? Os Estados Unidos jogam 2 bombas em 2 cidades do Japão. E aí essa cidade fica destruída. Até os dias atuais, ainda a população tem consequências, onde sofre por doenças de pele, pelo câncer de pele. Certo? Então, aí dá o fim da Segunda Guerra. Então, voltando um pouquinho, quem tem alguma pergunta a fazer? Tenho não. E assim, Eu não tenho não, professor. Então, em 1945, termina a Segunda Guerra, onde o último país a se render foi o Japão. E se rendeu com a bomba, quando foi jogado 2 bombas no seu território. Aí, repetindo aqui, como eu disse para vocês, olhar se vocês entenderam. Qual foi o período da Primeira Guerra?
Eu sei. Diga. Não sei não. Mas diga o que você acha. Como é a pergunta? Qual o período da Primeira Guerra? Professor, eu não sei não. Olha, o período foi de 1914 a 1918, né? Onde a Primeira Guerra se estendeu de 1914 à Primeira Guerra. Qual a causa da Primeira Guerra? A causa da Primeira Guerra era a disputa por quê? Por território e por mercado consumidor. Território era a terra que eles iam explorar, né, para tirar matéria-prima. Ele Então, no leva caso, professor, a Primeira aí, Guerra foi de 1914 a 1918, né? certo. Aí a causa era a disputa por mercado consumidor e território. O mercado consumidor, você já sabe que é as pessoas que compram. O território, ele estava atrás desse território para tirar matéria-prima para levar para a indústria e transformar em produto. O pivô da Primeira Guerra foi o assassinato de Francisco Ferdinando, um herdeiro do trono da Áustria, né? Foi morto pelo Sérvio. Então, daí inicia a Primeira Guerra. Os grupos que participaram da Primeira Guerra foi a Entente e a Tríplice Aliança. Como era formada a Entente? A Entente era formada pela a Rússia, a Inglaterra e França. A Tríplice Aliança era formada por Alemanha e o Império Austro-Húngaro, certo? Em 1917 houve a Revolução Russa, a Revolução de 1917. O que foi essa revolução? Foi a implantação do socialismo na União Soviética, onde a União Soviética se forma as 15 repúblicas, onde se forma a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Socialismo é um sistema econômico que visa lucro, que a propriedade é pública ou coletiva. Não há divisão de classe e não visa lucro. Aí se forma o socialismo. A União Soviética, em 1917, a Rússia sai da guerra para a implantação do socialismo, para defender o capitalismo, mas não teve jeito, eles foram implantados o socialismo. E em 1917, os Estados Unidos entram na guerra, e foi o decisivo para a vitória da Entente, que foi o grupo da Entente. Nesse período, tinha os impérios. Esse império foram transformados em países, como o Império Austro-Húngaro foi transformado em Áustria, Hungria, Iugoslávia e Tchecoslováquia. Então se formou esses 4 países com o Império. O Império Otomano formou a Turquia. Também ao final da Segunda Guerra, cria uma instituição para manter a paz. Qual foi essa instituição? Criada em 1918, foi a Liga das Nações, que essa se forma para manter a paz mundial. Então, essa Liga das Nações foi criada para manter a paz, que hoje não existe mais. Hoje foi substituída pela ONU, que veio até em 1945 e 47 foi substituído pela ONU, Organização das Nações Unidas, que é para manter a paz, que ainda hoje existe. Também, ao final da Primeira Guerra, foi formado o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes já ficando a causa para a Segunda Guerra, porque o Tratado de Versalhes foi humilhante para a Alemanha, onde o Tratado de Versalhes dizia o quê? Proibia da Alemanha ter um exército mais de 100 homens. Proibia que os alemães não podiam fabricar armas pesadas.
certo? Também dizia que a Alemanha tinha de pagar uma indenização aos países vencedores e devolver os territórios aos países vencedores. Então, esse daí já foi um tratado humilhante para a Alemanha. Então, esses 4 pontos foi uma parte humilhante para os alemães. Então, em 1929, acontece o quê? A crise da Bolsa de Nova York. Então, com isso, os países que tinham relação com os Estados Unidos já entraram em crise, certo? Entrou em crise. Aí daí, já Hitler, quando viu que esses países estavam em crise, tentou provocar a Segunda Guerra Mundial. Aí Hitler se forma outro grupo com país do eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão. E então, e do outro lado, forma a Tríplice Aliança, França, Inglaterra e a União Soviética. Então, em 1939, inicia a Segunda Guerra, que vem terminar em 1945. O último país a se render foi o Japão. E se rendeu com o quê? Com a bomba atômica jogada em 2 cidades da Alemanha. Aí é o final da Segunda Guerra, em 1945. Terminando a Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida em 4 partes. Uma parte para os Estados Unidos, em 4 zonas. Uma parte para os Estados Unidos, outra para a França, outra para a Inglaterra e outra para a União Soviética, certo? Então, como eu recebi aqui, falta 3 minutos, eu queria passar uma atividade para vocês. Pega o lápis aí. Pronto, professor, pode falar. Pesquise sobre a Primeira Guerra Mundial. Pesquise sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Revolução de 1917. E é o que, professor? Pesquise sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Revolução de 1917. E a Revolução de 1917. 1917. Samanta, Rebeca e Débora, estou copiando Yasmin. Sim. Isso é para quando, professor? Yasmin e João Victor e Micael. Tá? Professor. 1917, né, professor? É. Professor, Tá. Diga, Samanta. o senhor pode repetir de novo, por favor? Vou repetir, ó. Pesquise sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Revolução de 1917. Professor, é para quando para a gente entregar essa pesquisa? Você vai ficar no seu caderno, você vai me dizer, na próxima aula, de hoje a 8, eu pergunto quem fez. Aí você deixa no seu caderno. De hoje a 8. Professor? Diga. Precisa postar, né, no Google Sala de Aula, ou não? Depois eu peço para vocês fazerem isso. Tá. Certo? Aí você deixa no seu caderno. Aí depois, quando for de hoje a 8, eu pergunto quem fez e quem postou também. Aí você vai fazendo.
certo? Tá. Aí